Olá, eu sou a professora Caroline e na aula de hoje vamos falar sobre medidas de tendência central, média, moda e mediana para exploração de dados. Na primeira etapa, nós vamos falar sobre média, moda e mediana e no último momento, na segunda etapa, nós vamos falar sobre algumas questões do ENAD. Desejo a todos um bom estudo. Nosso estudo é sobre análise exploratória de dados e no primeiro momento nós vamos falar sobre as medidas de tendência central. Então, as duas etapas que vai ser trabalhada na aula hoje será a coleta de dados e a análise exploratória desses dados. O que é a coleta de dados? Vamos imaginar que temos um grupo de turistas para comprar um pacote de viagem aérea. Então, nesse grupo de turistas, eu posso verificar algumas características deste grupo, como a altura, eu posso verificar como a cor dos olhos, posso verificar qual é o peso de bagagem que eles vão carregar, qual é a quantidade de pessoas que moram na residência, qual é o número de filhos. Então, isso são coletas de dados. E a partir dessa coleta de dados, nós podemos fazer uma análise exploratória desses dados. E essa análise exploratória dos dados, nós vamos no primeiro momento falar sobre a moda, a média e mediana, que dão características de um grupo. Então, essas características de um grupo, eles tentam sintetizar num único valor quais são essas características. Então, a análise exploratória de dados, de acordo com Dana e Zixo, permite a compreensão de como a estatística pode auxiliar no gerenciamento dos negócios e principalmente no processo de decisão. Então, nem sempre a moda, a média e a mediana são suficientes para isso. Então, no segundo momento, vamos trabalhar sobre medidas de tendência central para completar, então, o estudo. Vamos ver alguns tipos de variáveis, o conceito de variável. O que é o conceito de variável? Variável são como de acordo com aquele conjunto de turistas na compra de uma passagem aérea. As variáveis podem ser idade, altura, peso da bagagem. Então, nós temos o tipo quantitativa e qualitativa. Como já diz, quantitativa me dá a ideia de quantidade. Por exemplo, o peso das bagagens desses turistas, o número de filhos de cada um desses turistas. Temos alguns exemplos de variáveis quantitativas. Variáveis qualitativas, como já diz, dá qualidade a um grupo. Quais são as qualidades desse grupo? Pode ser a cor dos olhos, pode ser o grau de satisfação, são exemplos então de variáveis qualitativas. Temos aqui então alguns exemplos, uma tabela que mostra um exemplo de variáveis, como escolaridade, número de filhos, estado civil, a massa em quilograma e a altura em metros. Então aqui apresenta algumas variáveis então quali e quantitativas, de um grupo de 7 turistas como exemplo. Iniciando o nosso estudo então sobre medidas de tendência central, e alguns também colocam com medidas de posição. O que são essas medidas de posição? As medidas de tendência central são usadas para indicar um valor que tende a tipificar ou a representar melhor um conjunto de dados. Então, nós temos um conjunto de dados, uma distribuição muito grande de dados, e eu consigo colocar esses valores apenas em um. Então, coloco um valor centralizado. E esse valor centralizado, ele pode ser a moda, a média e mediana. Nem todos são adequados para representar um conjunto de dados. Vamos ver cada um deles em separado. Vamos estudar, então, a média. O que é a média aritmética? A média aritmética de um conjunto de dados, como, por exemplo, as alturas desse grupo de turistas, é a soma de todas essas alturas dividido pelo total. Então, nós temos a média, como todos já têm a ideia intuitiva do que é média. Então, a média aritmética é a ideia que ocorre à maioria das pessoas quando se fala em média. Calcula-se a média aritmética determinando-se a soma dos valores do conjunto e dividindo-se esta soma pelo número de valores do conjunto. Vamos estudar, então, relembrar sobre a média de dados não agrupados de um exemplo de uma pizzaria. Então, suponha que nós estejamos gerenciando uma pizzaria e registrando o número de vendas de pizza sabor 4 queijos durante 7 dias. Então, é registrado esses dias e eu quero saber qual é a média de pizzas vendidas durante esses 7 dias. Como calcula-se então a média? Para calcular a média, eu somo todos os valores desses grupos, desses dados, e divido pelo total de elementos destes dados. Ao somar, como de acordo com o exemplo ali, nós temos então em média 38,4 pizzas vendidas durante esse período de tempo. Então nós temos que vendido 38 pizzas por dia em média. Observamos então aqui na tabela a distribuição de frequência de 34 famílias de 4 filhos.
tomando então a variável número de filhos do sexo feminino. Então na primeira coluna eu quero saber, temos o número de meninas e FI é a frequência em que aparece o número de meninas nessa família. Com 0 meninas nós temos 3 famílias, com 1 menina 5 famílias, 2 meninas 10 famílias, 3 meninas 12 famílias e 4 famílias com 4 meninas. No total, somatório, 34 famílias. Temos então 3 famílias com 0 meninas, ou seja, tem 4 meninos. Eu tenho 5 famílias com 1 menina, ou seja, tem 1 menina e 3 meninos. Então eu faço a multiplicação destes valores como se fosse um peso, uma média ponderada, multiplico, somo e divido pelo total. Então nós temos aqui a média de dados agrupados sem intervalo de classe. Então nós temos 2,1 meninas por família. O que significa esse 2,1 meninas por família? Eu não posso ter numa família 2 meninas inteiras e 1/10 de menina. Então eu tenho em média 2 meninas por família e 2 meninos. Mas tende a ter mais meninas do que meninos. Continuando os estudos, nós vamos ver a média de dados agrupados com intervalo de classe. Então nós temos aqui uma distribuição de frequência de variáveis quantitativas, porém ela é uma variável contínua, porque nós temos aqui 6 intervalos de classe. O que é uma variável contínua? Entre 150 e 154 centímetros, nós temos vários centímetros então. Então nós temos aqui 6 classes medindo as estaturas de um grupo de pessoas. Vamos imaginar que seja aquela altura do primeiro exemplo dos turistas. Então nós temos FI como a frequência que é absoluta, a frequência quantas vezes aparece esta variável. Então 150 centímetros a 154 são 3 pessoas, de 154 centímetros a 158 são 10 pessoas e assim por diante, dando um total de 40. Para eu fazer a média desse intervalo de classe, o que eu devo fazer? Eu devo calcular a média de cada classe. O que é a média de cada classe? Somar 150 mais 154 e dividir por 2. Após eu fazer a média de cada classe, eu vou dividir pelo total. E antes de dividir pelo total, não esquecemos então de multiplicar pela frequência, quantas vezes ela aparece. Vamos para o exemplo. Então, eu acrescentei 2 colunas aqui que facilita para vocês no estudo. Nós temos o XI, que aqui eu representei como a média de classe a média de cada intervalo de classe. O que é esse 152? É a soma de 150 mais 154 dividido por 2. O que é XI e FI? Esse XI e FI é o XI multiplicado pela frequência. Então, na última coluna, eu acabei já fazendo a soma de todos os valores para facilitar o estudo. Para que eu possa, então, encontrar a média, é só fazer essa soma e dividir pelo total, que é 40, de acordo com como está ali. Esse X barrinha, ele representa a média de uma amostra, que nós estamos apenas citando um exemplo. Então, nós temos a média de 161,6 centímetros, a média das estaturas deste grupo de 6 pessoas. A mediana é outra medida de tendência central e, como já diz o nome, mediana, ela determina qual é o valor do meio. Por exemplo, se eu tenho aquele grupo de turistas e verifico quais são os 3 salários de 3 turistas. Vamos imaginar que o salário de um seja 300, o outro de 2.000 e o outro de R$1.000. Então, os valores extremos, eles são valores muito diferentes, um de R$300 e outro de R$1.000. Então, para eu calcular a média desses valores, não seria adequado. Então, a mediana é a média de medida de tendência central mais adequada para verificar qual é o termo central. Então, a mediana é o ponto ou elemento a meio caminho dos dados, isto é, metade dos números está acima dela e metade abaixo. Para calcular a mediana, é necessário primeiro ordenar os valores do mais baixo ao mais alto ou do mais alto ao mais baixo. Após ordenar os valores, verificar se há um número ímpar ou par de valores. Para o número ímpar de valores, a mediana é o valor do meio. Para o número par de valores, a mediana é a média dos 2 valores do meio. Vamos voltar então ao exemplo da pizzaria. Naqueles 7 dias registrados, 7 dias de vendas de pizza sabor 4 queijos. Observem que nesses exemplos aqui, esses valores eles não estão ordenados. Isso aqui é apenas um exemplo para calcular então a mediana. Observem que não está ordenado, então o primeiro passo é ordená-los, ou de forma crescente ou de forma decrescente. Prefiro aqui colocar na forma crescente. Então, observem ali, o primeiro passo é a ordenação desses valores. Então, ordenando esses valores, nós temos de 30 a 49. Então, esta lista, nesses valores, no número de vendas de pizzas nesses 7 dias, o valor do meio, a mediana, é o 38. Observem também que esse 38, esse valor do meio, é um número ímpar, ou seja, 7 dias.
Se eu tivéssemos pego um valor de 8 dias, um número par para essa coleta de dados, eu deveria pegar os dois termos centrais e fazer então a média. E nós teríamos então a mediana. Se a série tiver um número par de termos, a mediana será, por definição, qualquer dos números compreendidos entre os dois valores centrais da série. Convencionou-se utilizar o ponto médio. Vamos ver agora a mediana para dados agrupados sem intervalo de classe. Voltamos ao exemplo do número de meninas nas famílias, de 34 famílias. Observe que na primeira coluna nós temos o número de meninas de 0 a 4. Na segunda coluna nós temos então a frequência com que aparece. E na terceira coluna nós acrescentamos então a frequência acumulada. Eu copio o mesmo valor e vou somando. 5 mais 3, nós temos 8. 10 mais 8 nós temos 18, 12 mais 18, 30, 4 mais 30, 34. Observe que os valores são exatamente iguais do somatório e do último elemento da frequência acumulada. O que é aquele 34 dividido por 2? Para eu saber o valor mediano, eu vou pegar o total de famílias aqui e vou dividir por 2, 17. Então, quer dizer o quê? Que o valor mediano ele se encontra exatamente na terceira classe, onde vai estar o número 17, que compreende aqui 18. Na frequência acumulada. Então, o valor mediano vai ser de 2 meninas. Vamos falar agora de mediana para dados agrupados com intervalo de classe. Observem aqui que nós temos as estaturas em centímetros, nós temos novamente a frequência com que aparece essas alturas e na última acrescentamos a coluna então de frequência acumulada. Repito o mesmo valor 13 e vou fazer um somatório. 10 mais 3, 13. 9 mais 13, 22. 9 mais 22, 31. 4 mais 31, 35. 5 mais 35, 40. Observe que os dois valores são exatamente iguais. Então, eu fiz a soma dos valores, o total, e dividi por 2. A classe mediana se encontra onde estiver a 20ª posição. E a 20ª posição está na terceira classe. Aqui o cálculo é um pouquinho diferente dos outros. Não vou me deter a fórmulas. Então, vocês podem observar que a fórmula é essa daqui. Que valor é este? 158. Esse 158 equivale ao limite inferior da classe aonde se encontra o 20º termo. 158, limite inferior. Mais, coloco uma fração. Quem é o 20? O 20 é a soma que nós fizemos, se dividimos por 2, menos o 13. O que é o 13? O 13 é o valor que está acima na frequência acumulada. 13, que está acima do valor da classe mediana, vezes 4. O que é o 4? O 4 é amplitude de classe, ou seja, de 150 centímetros a 154 centímetros, eu tenho 4 centímetros. Dividido por 9. Por que por 9? Observem que 9 é a frequência com que aparece onde se encontra a nossa classe mediana. Ao fazer primeiro esse parênteses, a multiplicação, dividir por 9 e somar por 158, nós temos então que a mediana é 161,1 centímetros. Moda. Nosso próximo assunto é moda, e moda, como já diz, é o número que aparece com mais frequência. Como o que é moda? Aquilo que todo mundo está usando que mais aparece. Então, a moda num conjunto de dados é aquele valor que mais aparece e que aparece com maior frequência. Onde utilizamos a moda? A moda ela é utilizada para verificar a satisfação ou quando eu vou colocar um produto no mercado, qual é esse produto, quantas vezes as pessoas escolheram ele ou querem este produto, quantas vezes ele aparece. Então, a moda é o valor que ocorre com maior frequência. Se há mais de um valor nessas condições, todos eles são chamados de moda. Vamos ver então aqui, voltando aos exemplos então, as números de famílias, são 34 famílias com 4 filhos, quero saber o número de meninas. Voltando ao exemplo das estaturas, desses 6 grupos aqui, 150 centímetros, valor inferior e o máximo 174 centímetros. Então, vamos calcular a moda. A moda mais tranquila aqui para a gente descobrir. Nós vamos verificar a classe, aonde aparece com maior frequência, ou seja, a moda é 3 meninas. Então, eu tenho 12 famílias com 3 meninas. Quando eu tenho este com intervalo de classe, para descobrir a moda, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer? Verificar em qual deles aparece com maior frequência, ou seja, o 10, que é a classe 154 centímetros e 158. Eu vou somar os dois e vou dividir por 2. Ao fazer isso, nós temos então a moda. Após a revisão de medidas de tendência central, média, moda e mediano, vamos ver alguns exemplos, 2 exemplos. O primeiro exemplo, então, ele fala sobre a taxa de evolução média mensal de juros ao consumidor, que está registrado no gráfico. Com base nesses valores, calcule a média aritmética dos juros neste período. Além de nós fazermos a análise exploratória destes dados, quem são esses dados? Os juros mensal ao consumidor, nós podíamos fazer outras análises.
qual é o juro menor, qual foi o valor máximo de juro neste período, dos meses de julho a julho do ano. Bom, para eu fazer a média desses valores, eu vou somar todos eles e dividir pelo total, ou seja, 13. Ao somar todos, então eu tenho uma média de juro de 7,26. Vamos pegar uma prova do ENAD de 2012 para fazer uma análise. Nessa prova aqui do ENAD, ela aparece então uma tabela com as variáveis qualitativas, e nessas variáveis qualitativas, ela tem a taxa de rotatividade em porcentagem, excluídos transferências, aposentadorias, falecimentos e desligamentos voluntários. Observem que nós temos aqui na parte superior o total dos anos de 2007 até 2009, 34,3%, 37,5% e 36%. Aí diz então, a tabela acima apresenta a taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro entre 2007 e 2009. Com relação a esse mercado, sabe-se que setores como a de construção civil e da agricultura têm baixa participação no total de vínculos trabalhistas e que os setores de comércio e serviços concentram a maior parte das ofertas. A taxa média nacional é a taxa média de rotatividade brasileira. Então, nós temos aqui uma das medidas de tendência central, que é a média. Excluídos transferências, aposentadorias, falecimentos e desligamentos voluntários. Então, com base nesses dados, avalie as seguintes afirmações. A taxa média nacional é de aproximadamente 36%. Aqui, você, aluno, não tem muitas dificuldades em fazer a soma, porque os valores não são tão grandes. Então, eu vou ter que fazer o quê? O total, vou somar os 3 e vou dividir por 3. Então, nós temos aqui um exemplo, a média, colocamos ali a média como uma média de uma amostra. Ao somar os 3, nós temos 35,9%. Então, ele é muito próximo, realmente aproximadamente 36%. Logo, o item 1, afirmativa 1, está correta. A afirmativa 2 diz, o setor de comércio e de serviços. Então, o setor de comércios e de serviços, estão fazendo uma análise desses dados, cujas taxas de rotatividade estão acima da taxa nacional, taxa média nacional. Bom, a taxa média nacional é 36%. Tem ativa importância na taxa de rotatividade em razão do volume de vínculos trabalhistas por eles estabelecidos. Vamos analisar, então, a afirmativa 2, o setor de comércio e de serviços, fazendo uma análise, comércio e serviços, cujas taxas de rotatividade estão acima da taxa nacional. Observem que todos nessa linha de comércio e de serviços, todos eles estão acima da taxa média nacional, ou seja, 36%. Aproximadamente. Todos eles estão acima, nenhum deles está abaixo de 36. 40, 42, 41, 37, 39, 37. Então, o item 2, ele é verdadeiro. No item 3, as taxas anuais de rotatividade da indústria de transformação, então eu vou lá na indústria de transformação, na terceira linha aqui, são superiores à taxa média nacional. Elas são superiores à taxa média nacional somente no ano de 2008 e 2009, no ano de 2007 não. Logo, este item, essa afirmativa 3, ela não está correta. A afirmativa 4, a construção civil é o setor que apresenta a maior taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro no período considerado. De todos eles, esse é o que maior apresenta em todos os anos a taxa de rotatividade, 83, 92 e 86, fazendo um comparativo em relação aos outros. Neste item aqui, a alternativa correta da questão 8 da prova de administração é a letra D. Então, estão corretos os itens 1, 2 e 4. Vamos analisar agora a prova do ENAD 2003, que é uma prova que ela fala sobre moda, média e mediana, e vamos tentar resolver de uma maneira mais simples, sem precisar ter o conceito de variância, somente com os conceitos de média, moda e mediana. Vamos tentar simplificar aqui os resultados. Nos 11 primeiros meses do ano de uma empresa de aviação, vendeu as seguintes quantidades de aviões a jato: 4, 8, 7, 10, 3, 5, 12, 5, 8, 2 e 8. Então, nós temos aqui a quantidade de aviões, então ela é uma variável quantitativa. Eu quero saber, a questão ela quer saber qual é a média, moda, mediana e a variância nesta ordem, respectivamente. Então, o primeiro passo aqui, nós podemos verificar qual é a média. Talvez, ao fazer essa questão, demore um pouco de tempo, mas como os valores são pequenos, ao somar todos eles e dividir por 11, nós encontramos 6,5 aproximadamente. Quais alternativas nós podemos descartar? Podemos descartar a letra D e a letra E. Então, nós ficamos com essas três opções.
Após isso, que é de fácil compreensão, podemos verificar qual é a moda, porque a moda é aquele valor que no conjunto de dados que mais aparece. Então vamos verificar qual é a moda. A moda é o 8. Bom, se a moda é o 8, só sobrou como alternativa a letra C. Mas podemos continuar verificando. Podemos verificar qual é a mediana. Lembrando que a mediana são aqueles dados colocados na forma de crescente ou decrescente, ordenados. Então pegamos aqueles 11 resultados e ordenamos. Colocamos então 50% para cá e 50% para lá. Observem que os valores é um valor ímpar, então o termo do meio, a mediana, é o 7. Então, corresponde a resposta correta, então é a média 6,5, a moda o valor que mais aparece e a mediana o termo do meio. Observe que nessa questão não houve necessidade de descobrir qual é o conceito ou fazer o cálculo da variância. Então, a alternativa correta nessa prova, nessa questão, é a letra C. Na aula hoje, vimos alguns conceitos sobre medidas de tendência central, média, moda e mediana, que são necessárias para a exploração de dados. Desejo a vocês todos bons estudos, espero que tenha contribuído de alguma maneira para vocês. Até logo!